Senhor Jesus, a todos os ouvintes aí que nos escutam das suas casas. Queremos hoje agradecer a Deus aí, vamos fazer uma oração para iniciar este canal ao qual hoje nós estamos com o nosso convidado, o irmão Esdra, que vai participar conosco aqui hoje. E o assunto abordado hoje vai ser libertação. Coisa linda é quando o homem ele é libertado das suas concupiscências e passa agora a ser um homem de Deus, um varão. Eu gostaria já de iniciar aqui a gente fazendo uma oração. Vamos orar. Senhor, querido Deus Pai, e eterno Pai, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, gostaria, Deus querido, deste momento, Pai amado, que a Tua palavra, Deus querido, vá, Pai amado, aos corações, ó Deus querido, Pai amado, de quem está nos assistindo, Senhor, porque nós reconhecemos o Teu poder, Pai amado, e o Senhor seja louvado, Deus querido, em nome de Jesus, meu Pai. Alcança o maior número de pessoas, Pai amado, porque a Tua palavra, Deus querido, liberta, salva, cura e leva para morar no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Como dizia, estamos aqui com o nosso irmão Esdras, que hoje vai contar aí um pouquinho da sua vida, como que chegou no Evangelho, qual foi a sua trajetória. E eu creio que Deus ele tem uma palavra para o teu coração aí. E você que está na sua casa, ou até mesmo acha que não tem mais jeito, que a vida em si já deu muitos altos e baixos, mas é melhor ter o altos e baixos do lado de Jesus do que sem Jesus. Conta aí um pouquinho, irmão Esdra, como que foi aí esse início, quando o irmão chegou no Evangelho, o que o irmão passou, o que aconteceu e a trajetória. E hoje o irmão Esdra, como é que está? Primeiramente quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui participando desse canal, amém? Eu quero saudar todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero desde já compartilhar com os irmãos a obra que Deus fez na minha vida. Eu era uma pessoa que vivia nas ruas, vivia no crack. Eu fiquei 10 anos no crack, eu usava crack. Eu saía de casa na sexta-feira, voltava na segunda, dormia para o meio do mato. Quando dormia, e um certo dia Jesus ele veio ao meu encontro. Tem momentos que eu me perguntava por que Deus permitiu eu estar naquela situação. E Deus tem as maneiras de trabalhar, como a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Creio eu que Deus poderia ter me libertado no primeiro ano, no segundo, mas Deus ele tem um propósito, Ele quer nos dar testemunho, para que outras pessoas que têm familiares, que têm filhos, pai de família, mãe de família, que têm filhos que estão nos vícios, que elas nunca deixem de orar, nunca deixem de interceder para os seus filhos. Porque a minha mãe, eu estava nessa situação durante 10 anos, mas minha mãe estava sempre clamando a Deus, para Deus me tirar dessa situação. E foi uma fase muito difícil, a qual eu fiquei com 45 quilos, não tinha o que comer, não tinha o que vestir. Quando eu achava alguma coisa para comer, era no lixo de lanchonete, que eu vasculhava e achava algum pedaço de lanche para comer, porque o vício levava todo o dinheiro que eu ganhava com o trabalho que eu fazia de reciclagem. E no ano de 2016, 2017, o Senhor veio fazer uma obra na minha vida. Ele veio ao meu encontro. Um certo dia eu estava prestando serviço para um rapaz, estava puxando uns murão de cerca e estava sozinho, quando eu senti uma dor muito forte no meu estômago.
senti uma dor muito forte. E eu tinha usado crack e bebido cerveja, pinga, das 7 horas da manhã do domingo até as 7 da manhã da segunda. Meu Deus. E por volta das 3 da tarde eu fui fazer esse serviço para esse rapaz e de repente eu comecei a passar muito mal. Eu senti como se eu tivesse levado uma facada no estômago, que eu perdi todo a sensibilidade do organismo. E minhas pernas começaram a amolecer, e não tinha ninguém ali para me socorrer. A minha vista começou a esbranquiçar. Eu posso dizer que eu estava ali à beira da morte. E por um momento ali eu lembrei de Jesus e olhei para o céu e disse para Jesus que se ele me livrasse daquela hora eu ia servir ele para o resto da minha vida. Então eu posso dizer para os irmãos, para as irmãs, para os ouvintes, que eu tive um encontro com Jesus assim como Saulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Desse dia em diante, irmãos, para a glória de Deus, até hoje não fui liberto, não uso mais nada. Hoje eu sou cooperador da igreja, faço a obra de Deus e esse é o meu testemunho. Muito bem. E há um marcante assim que a gente percebe que esse encontro, ele já, até mesmo já estava marcado, né? Porque Deus ele avisa, Deus ele vai avisando, mas o coração duro, o coração que ainda está voltado para as coisas ruins, parece que não abre os olhos, né? Como você relatou Sim. ali de Saulo, quando estava indo ali para Damasco, pegou as suas cartas e foi ali afligir o povo de Deus. No caso aqui você estava afligindo a sua própria vida, né? Você estava acabando Sim. com a sua vida. E eu acho interessante que eu vejo você falar, e por muito tempo também eu fui usuário de droga, dei muito trabalho, mas algo que marcou é isso, porque Deus ele marca o encontro com a gente, né? E esse encontro Sim, ele é muito bonito, porque a gente não espera acontecimentos, mas Deus, pela sua benignidade, ele olha assim e fala assim, não vou dar uma chance, porque Jesus ele morreu na cruz, foi para isso, para que haja aquebrantamento de coração. Muitas das vezes as pessoas poderiam passar ali ou passavam por você e falava, não tem mais jeito. Quantas vezes eu escutei da minha família falar assim, esse daí não tem mais jeito. As pessoas que me viam, né, naquela situação, muitas pessoas, elas diziam que eu ia morrer naquela situação. Eu ia morrer no crack, que para mim não tinha mais jeito. Mas a palavra de Deus diz que a última palavra vem de Deus. Quer dizer, o inimigo olhava para você e falava assim, você não tem jeito. Isso. Acabou para você. Isso. Você, aqui é o teu fim. E por um tempo a gente acredita nisso, né? A gente passa a acreditar, né? Porque a gente não tinha aquela visão espiritual, a gente era criatura, né? Então a gente vivia para os prazeres da carne, a gente vivia para os prazeres do mundo. Mas quando Jesus chegou na minha vida, tudo mudou. Tudo mudou. Verdade. E Jesus, quando eu pedi, eu lembro, eu vejo o irmão contando aqui, passou um filme aqui na minha cabeça, que sobrou só eu, a cama e a parede. Eu lembro que eu falei assim, Deus, se tu é Deus desses crentes, que eu lembrava muito de uma pregação quando Jesus ele foi convidado para um casamento. E ali vai dizer que se acaba o vinho. E a mãe de Jesus, ela diz assim, filho, acabou o vinho. Ele olha para ela e fala assim, mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Mas o interessante dessa passagem é que mesmo Jesus falando para ela isso, ela olha para os conservos e diz assim, fazei tudo quando ele mandar.
quer dizer, a fé, Ele vai fazer, vai acontecer. E Deus ali, na sua trindade, na pessoa de Jesus Cristo, faz o milagre acontecer. Verdadeiramente, quem vai pegar a água e coloca nas talhas, vê água. Mas sim, quando chega perto de Jesus, isso daqui é muito interessante, que quando todos chegam perto de Jesus, pode ser o que for lá fora, mas quando chega perto, é limpo, é puro e é santificado. E eu falei assim, transforma, varão. E aqui estou hoje. Para a glória de Deus, né? Para você perceber que todo mundo assim olhava para mim e falava, não, é escória, não tem mais jeito. Mas quando Jesus, ele vai dizer, eu pego as coisas loucas, vis, desprezíveis, para confundir a que são, é que ele quer dizer, para mim não há nada impossível. E a impossibilidade hoje, que eu olho, é a incredulidade que nós estamos vivendo no tempo de hoje, que a pessoa vê o mendigo e não consegue ver transformação. É verdade. Inclusive, a gente somos pessoas, né, que ninguém investiria. Ninguém investiria em nós. Verdade, verdade. Ninguém daria nada para nós. Hoje nós vemos, né, jogadores de futebol, quantos empresários que não investem milhões, né, artista. Mas aí Deus pega as coisas mais desprezíveis desse mundo, como nós, e investe em nós, né? Investe na nossa vida, na nossa carreira, como servo dele na terra, e ainda nos dá a salvação. E eu olhando para um ponto que aconteceu, que eu me lembro que uma vez eu quase atropelei a minha mãe. Estava ali possesso ali de drogas, ao efeito do entorpecente, e meu pai parou o carro, minha mãe desceu. Hoje eu tenho a mentalidade, né, de olhar para trás e ver assim, o quanto o inimigo, ele nos escraviza, e ele tira até mesmo, a primeira coisa que ele tira é o amor, porque hoje eu olho e falo assim, misericórdia, pai. Se meu pai não entra na frente com o carro dele, eu tinha atropelado a minha mãe. E quantas coisas, porque assim, para vocês que estão daí, para vocês entenderem, o inimigo, ele trabalha o quê? Ele quer tirar aquilo que nos faz ser movido. Porque quando Deus, ele formou, ele deu um fôlego de vida. Fôlego de vida. Ele deu algo dele para nós. Só que o inimigo, olhando para isso, ele fala assim, eu tenho que fazer você esquecer do que você tem. E Jesus, por isso que você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, porque Jesus fez nós nos lembrar do que está dentro de nós, do que Deus colocou dentro de nós. E quando isso, ele floresce, dá um entender que eu esqueci da minha carne e voltei para olhar para o Espírito. E isso que vivifica, porque eu nunca pensei, eu até mesmo não gostava de crente, verdade, e a transformação foi de dentro para fora, e hoje muito me assusta, porque eu não vejo mais, eu não estou vendo mais esse evangelho que transforma, eu estou vendo um evangelho que só te leva, mas não te transforma. Você sai do ponto zero, continua estagnado e vai embora. Eu não estou vendo mais transformação. Ontem eu estava aqui, até falei com o pastor que estava aqui conosco, pastor presidente, pastor Rubens, que eu estou como homem com medo desse evangelho. Meu irmão, eu quero dizer que, infelizmente, Jesus disse que esse dia chegaria, né? O dia de homens zombadores, está lá na casa de Timóteo. Homens malignos, perversos, né?
Mateus também fala dos falsos profetas que enganaria muito. Mas para a glória de Deus, nós temos sido sustentados pela verdade, porque quem conhece a verdade não é enganado. A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje, se você chegar e perguntar quem lê a Bíblia 1 hora por dia, no meio de 1000 tem um que lê a Bíblia, que medita, que busca em oração a resposta de Deus. As pessoas hoje, é o que nós estávamos conversando, as pessoas hoje se queixam muito dos problemas, mas não conseguem buscar uma visão para ter a solução para o problema. As pessoas querem um avivamento, mas vivem num sonho de ter o avivamento, mas não conseguem ter a visão de buscar a solução para esse avivamento. E a primeira coisa desse avivamento é eu viver intensamente a palavra. Intensamente a palavra. E crer que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. As pessoas hoje, elas estão deixando o diabo roubar o que é mais precioso, que é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo, ele tem colocado circunstância na vida das pessoas, para as pessoas desanimar, as pessoas parar. As pessoas não vão mais buscar a resposta no joelho. As pessoas vão buscar a resposta no vizinho. Quando a pessoa está frustrada, a pessoa vai desabafar no Facebook, a pessoa vai desabafar no WhatsApp, a pessoa vai desabafar com um familiar, em vez de entrar no quarto e buscar a resposta de Deus. E a pessoa passa a viver uma vida frustrante, porque ele acha que aquilo que ele foi buscar no seu parente, no seu vizinho, ou até mesmo em alguém na rede social. O que eu consigo perceber é porque assim, a Bíblia ela te dá todo o respaldo de como buscar a Deus, como você se achegar a Deus. Tinha uma mulher, 12 anos de fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gasta tudo que ela tinha em prol da saúde dela, em prol daquilo que ela buscou para se libertar. Tipo assim, eu quero que isso para. E ela vai gastando, vai gastando, vai gastando. E parece que eu vejo isso daqui acontecer. As pessoas estão gastando seu tempo e em prol de si mesmo. E estão esquecendo que o consumador, o que faz a sua vida mudar, ele está tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Por quê? Porque há uma multidão nesse meio. Essa multidão, ela começa a atrapalhar, ela começa a desanimar. Porque aquela mulher, ela olhou, ela nem poderia estar ali. Mas ela teve o quê? Ela teve um ato de postura, o quê? Eu vou ficar aqui e quando o mestre passar, eu vou agarrar. Eu não vou deixar, eu não vou desperdiçar essa chance. Então, quem fica esperando, ele está o quê? Atento, ele está olhando, ele está ao todo o tempo percebendo que Cristo está aqui. Então ela falou assim, ao momento que ele passa, aí eu pego, nem que eu pego, eu tenho certeza que se eu pegar na orla do seu vestido, eu serei curada. Então essa fé que está faltando no tempo de hoje, essa fé que está faltando, olha, não tenho comida, não tem serviço, não tem nada, mas eu estou aqui, eu tenho fé, porque Ele vai prover, Ele vai fazer. E isso daqui, nós não estamos vivendo mais, porque quando aquela mulher, ela se lançou e ela se posicionou, porque o negócio é posição. Você tem que se posicionar diante da sua situação e falar assim, não, isso daqui eu não admito. Eu tenho um Deus e Ele faz, e eu sei que Ele, no momento certo, Ele vai bradar dos altos céus e vai me trazer a vitória. Tanto é que estava todo mundo apertando Jesus. É verdade. Aí Jesus para e fala assim, alguém tirou virtude de mim. Alguém tirou algo de mim. Alguém tirou algo sério. Porque, irmãos, tinha tanta gente naquele lugar, mas só uma única pessoa consegue tirar a virtude. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, uma única pessoa que falou assim, eu não me importo mais de nada, eu só quero saber do mestre, eu só quero saber de Jesus. E eu acho que ao tempo de hoje nós temos que viver isso. Eu quero saber do mestre, eu quero viver o mestre.
Eu quero pegar a minha vida e colocar ela diante da presença de Deus e falar assim: olha, eu não quero saber mais de nada, eu só quero viver isso. E quando Jesus ele volta, ela está lá. Ela não saiu. O que me chama a atenção é que ela não saiu. Ela se manteve na posição. Exatamente. Sabe o que eu vejo com isso? Muitas pessoas entram dentro da igreja, obtêm o milagre e some, desaparece. Aí a pergunta é: Jesus é garçom? Jesus é troca de moeda? Aonde a gente vai ver, vem que ele te dá isso, vem que ele te dá aquilo. Eu não vi aquela mulher indo e vindo, não. Eu vi aquela mulher se prostrar, eu vi aquela mulher se colocar em posição e sair não, mas deixar a atitude dela fazer o impossível, porque sem fé é impossível. É agradar a Deus. E a possibilidade dela foi: estou curada, porque Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, está curada da tua enfermidade. Mestre, a multidão te oprime e tu vem dizer para mim, irmão, isso daqui é um tapa na nossa cara, e tu vem dizer para mim que alguém tirou o vestido de ti, anda com Jesus, está com Jesus, mas não consegue ver o que Jesus vê, está do lado de Jesus e não viu o que o mestre disse assim: ei, ainda tem gente que me procura, ainda tem gente que se deixa levar pelo Espírito Santo de Deus. É verdade, meu irmão. E uma coisa, o que chama muita atenção é que as pessoas não sabem discernir, porque quando Deus disse a Abraão, por causa de ti, todos os moradores da terra serão abençoados. Lá no começo, Deus já prometeu, já fez a promessa que todos nós somos abençoados. O problema é que as pessoas vão buscar bênçãos materiais, sendo que Jesus disse que buscai o reino do céu em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas não estão tendo fé para isso. As pessoas não estão tendo fé, não estão tendo perseverança. Uma coisa que chama muita atenção minha é aquele homem na beira do tanque, o paralítico, na beira do tanque de Betesda. Betesda, meu irmão, significa misericórdia. Misericórdia. O tanque da misericórdia. Aquele homem jazia ali 38 anos com aquela enfermidade, e toda vez que descia o anjo ali e tocava na água, ele tentava entrar, mas outro entrava primeiro que ele. A Bíblia fala que ali jazia uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas. Tinha pessoas... Mais uma vez, multidão. Multidão. Você entendeu? E o que chama atenção é que as pessoas que estavam ali, todas tinham um problema. Todos ali carregavam um problema consigo. Nos dias de hoje, quem não tem problema? Todos nós temos nosso problema. Só que as pessoas não têm a postura, irmão, como você disse, da mulher do fluxo de sangue, a postura de se manter ali. Porque quando um homem entrava e recebia a cura, os outros não iam embora. Verdade. Os outros permaneciam ali esperando. E ele dizia assim: assim como o anjo desceu e fez na vida dele, eu vou esperar e ele vai fazer na minha. Eita glória. O problema é que as pessoas não têm paciência para esperar o tempo de Deus e não se mantêm na posição. Na verdade, a paciência de esperar vira inveja. Fez na dele, não fez na minha. Aconteceu com ele, não aconteceu comigo. Você entendeu? Meu Deus. Aí onde fica a pergunta: qual é a nossa reação? Qual é a sua reação, irmão? Qual é a sua reação, irmã? Qual é a nossa reação quando a gente vê um irmão ou uma irmã receber um milagre na presença de Deus? A gente espera chegar a nossa vez ou a gente questiona Deus e sai? É porque o ficar dele fez com que o próprio Jesus passasse e perguntasse. E Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo 38 anos. Mas como que Jesus sabia se Jesus só tinha 30? É porque Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes de Jesus vir na terra, lá no céu, ele já estava preparando o dia da libertação daquele homem.
Porque quando Salomão disse que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, ele disse claramente que não é nós que determina o tempo na nossa vida, é quem está acima do céu que determina o tempo na nossa vida. É bem por aí. É bem por aí. Você entendeu, meu irmão? É bem por aí, porque você fez eu lembrar de uma coisa, que quando Davi estava no campo, os seus irmãos estavam preocupados em ficar forte, preocupado na aparência, preocupado em se aparecer. Por quê? Porque no mundo que nós estamos vivendo, a aparência quer dizer tudo, né? As pessoas olham e falam, não, esse daí é. Aí olha para o outro, não, esse daí não é. E Davi, ninguém olhava. Ninguém estava vendo Davi, mas Davi, ele estava naquele campo fazendo chuva ou fazendo sol, ele estava fazendo a vontade de Deus. Sabe o que é a minha pergunta que eu faço para o telespectador que está nos assistindo? É que faça chuva ou faça sol, você ainda é obediente a Deus? Você ainda faz a vontade do Pai? Por quê? Porque Davi estava no campo trabalhando para Deus. A referência é, porque Davi estava fazendo para o seu pai, a referência dessa passagem é o que você está fazendo, onde Deus te colocou, você está fazendo o que Ele te mandou? Só que tem gente que não aguenta esperar o tempo. O tempo de Deus, tem hora que a própria palavra vai dizer, um dia para mim é 1000 anos, 1000 anos é um dia, porque ele é dono do tempo. E Davi estava lá, alegre, cuidando das ovelhas, matando o leão, matando o urso. Ninguém estava vendo. É verdade. Ninguém estava olhando para ele. Sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo pessoas fazendo para se aparecer. Eu vejo pessoas, não, eu vou fazer aqui porque ele está olhando. Na hora que ele estiver olhando, eu faço e ele vai me projetar. Não, Davi estava... eu costumo dizer que para mim aparecer, eu tenho que desaparecer. Sabe por quê? Desapareceu o meu eu, desapareceu o meu ego, desapareceu o meu orgulho. Sabe por quê? Porque o que vai aparecer é a presença. E essa presença, na hora certa, no momento de Deus e no tempo de Deus, vai acontecer isso. Ninguém vai se assentar a esta mesa enquanto Davi não chegar. Por quê? Porque enquanto o inimigo está lutando para te tirar da presença, a presença está dizendo para você, ninguém pode te afastar de mim, a não ser você com seu pecado. É verdade. E a gente vê que Davi, ele matou o urso, matou o leão, e ele cuidava das ovelhas sozinho. Do que chama a atenção que ele estava no anonimato. Ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. Anonimato. Ele estava no anonimato, mas Deus estava contemplando ele. Então os irmãos dele não viram ele matar o urso, matar o leão. O pai dele não viu ele matar o urso nem o leão. Mas Deus viu. Deus viu. Deus, ele tem contemplado o nosso anonimato. Sim. A nossa vida, a sós. O momento que a gente está só, no trabalho, onde for, irmão, aonde for, que nós estamos sozinhos. Deus, é um momento que Deus nos contempla, e se a gente for fiel a Deus, Ele vai fazer como Ele fez com Davi. Ninguém senta à mesa até Davi chegar. Por quê? Porque Deus viu tudo de bom que Davi tinha feito no anonimato. E ninguém tinha olhado, né? Ninguém viu. E ninguém tinha visto. Foi uma surpresa quando o Davi chega, né? Foi uma surpresa. E vai ser surpresa, viu? E eu imagino que os irmãos deles não acreditavam que ele tinha matado o urso e o leão, até que eles viram ele arrancar a cabeça de Golias. Verdade. Depois eles passaram a acreditar que Deus era na vida de Davi. Que tinha algo diferente com aquele menino. Tinha. Por quê? A gente olha assim, a gente vai ver Golias desafiando. Golias, ele está te desafiando. O que é Golias? É o inimigo da tua alma. É o gigante da nossa alma. Ele vai desafiar, ele vai amedrontar e vai colocar pânico e terror. Por quê? Porque no pânico, pessoas morrem afogadas. Fica apavorada, acaba morrendo. Não teve o quê? O controle. Davi, ele está passando e ele escuta algo. Até onde você quer chegar? A pergunta é, até onde você quer chegar? Porque Davi escutou assim, olha, o rei falou que vai dar a sua filha
para quem matar Golias. Golias. Davi olha assim, essa história aí é verídica? Ei, sabe por quê? Tem coisas que o crente, ele quer obter de Deus, mas não está com o ouvido escutando. Quando Deus está dando a oportunidade, quando Deus está falando, meu filho, é aqui, para. Eu quero te usar aqui. Eu quero que você entenda que eu quero te usar aqui. Só espere um pouquinho. Mas aí, sabe o que acontece? A sensibilidade ao Espírito Santo já foi. E aí a pessoa passa batido. Davi escuta, para, e os seus irmãos ainda falam assim: ei, mas peraí, o que você está fazendo aqui? Vai para casa. Porque vai ter pessoas que vão olhar para você: para, sai daqui, isso aqui não é para você, você não vai conseguir, você não vai conseguir ir adiante. Mas quem tem ouvido sensível a Deus não São vai. pessoas usadas, né, como gigante. Como gigante. Para ser pedra de tropeço no caminho da pessoa que Deus está mandando ela avançar, entendeu? E o diabo está usando próprias pessoas, entendeu? Para poder falar para ela que não vai dar certo. Você entendeu? Então, por quê, irmãos? Assim como Deus usa pessoas, o diabo também usa pessoas. Verdade. É por isso que Jesus disse que no mundo há os filhos da luz e os filhos das trevas. Agora cabe a cada um de nós, cabe a mim, cabe a você, a quem nós vamos ouvir. A quem nós vamos ouvir? Porque a pessoa que é sensível à voz do Espírito Santo, ela discerne. Verdade. É uma pessoa que tem uma vida voltada para Deus, é uma vida de oração, jejum, consagração, leitor da Bíblia. Porque o que eu percebo é que assim, eu vou para o culto, eu abro a Bíblia só quando o pastor fala, abre a sua Bíblia na hora da palavra. Depois, na hora que algum irmão tem alguma oportunidade ali e pede ali, ó, eu vou abrir em livro tal, capítulo tal. Alguns abrem, outros nem Bíblia abre dentro da igreja. Nem Bíblia abre. E quando o pregador, o ministrador, né, o apregoador da palavra de Deus, ele vai falar assim, ó, vamos agora ouvir a palavra de Deus e abre em capítulo tal. Aí a pessoa abre o capítulo. Eu já vi muito isso. Aí o pregador, ele lê o versículo. O versículo chave, vamos lá, da onde ele vai começar a ministração dele. E ele fecha a Bíblia. Poder se assentar. E eu vejo muitas pessoas fecharem a Bíblia e literalmente sentar e olhar para ele. Só que eu não... E o acompanhamento? Um advogado, quando ele está julgando, quando ele está advogando, tem um juiz ali olhando. Não é isso? O juiz não está olhando o que ele está falando? Sim. Em todo momento não tem alguém escrevendo? Sim. Em outro momento alguém está lendo? Por que não para Deus? Por que não fazer que nem os quartitas, onde Deus vai dizer, eles são referência. Eles não comem qualquer comida. Eles vão examinar. E chega em casa, joga a Bíblia. Aí acabou o culto. Isso é tremendo, irmão. Acabou o culto, fala aqui, onde foi a palavra oficial? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Tem irmão que não vai se lembrar. E se não lembra do versículo inicial, vai lembrar da pregação? É que as pessoas hoje, irmão, eles não dão a mínima para o Evangelho. Muitas pessoas estão na casa de Deus por estar. Por posição. Por posição, até mesmo como joio, até mesmo como pessoas infiltradas na casa de Deus. Para nós ficar sabendo, nós estamos falando de libertação. De libertação. E a libertação maior é aquela quando você tem um encontro. Sim. Onde você falou assim, meu Deus, Deus me pegou e você já se desfalecendo, você disse, Pai, me ajuda. Me tira daqui. Diariamente eu pedia para Deus tirar eu daquela vida. Diariamente eu falava, Deus, me tira dessa vida que eu não aguento mais. Deus levou 10 anos quase para tirar eu daquela vida. Eu creio que Deus poderia ter agido mais rápido, mas é como eu disse, há um tempo determinado.
Porque a Bíblia diz que a terra é o escabelo dos pés de Deus. Todos os moradores da terra estão transitando aos pés de Deus. Aos pés de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o pecado do mundo que está diante dos pés de Deus cheira mal a narina dele. Porque as pessoas estão cometendo pecado, estão debaixo de pecado, diante dos pés de Deus. A Bíblia fala que o céu é o trono de Deus e a terra é os cabelos dos pés de Deus. Então Deus sentado, vamos dizer, nas nuvens, no trono, porque em Apocalipse fala o grande trono branco. Espiritualmente, vamos ter um discernimento aqui, uma parábola, uma comparação, porque Jesus fazia isso, comparava as coisas da terra com as coisas do céu. Vamos dizer, as nuvens são brancas. Pode representar o trono de Deus. E a Bíblia relata que o céu é o trono de Deus. Então Deus, ele está vendo tudo, ele está contemplando tudo. Mas Deus contempla a sinceridade de cada coração, irmão. Verdade. Porque para a libertação acontecer, a pessoa tem que querer. Porque no meu caso, diariamente eu falava, Deus, me tira dessa vida. Eu estou nessa vida, eu estou usando crack. Eu estou nos vícios, estou fazendo errado, mas eu não quero ficar usando crack. E a minha petição para Deus era para Deus me tirar do crack. Então quer dizer que dá para perceber então que a alma clamava, né? A alma clamava. A alma clamava. Mas a minha petição era para Deus tirar eu do crack, mas não para Deus trazer eu para a igreja. Então, quando Deus ele faz algo na minha vida, Deus faz algo na tua vida, você está pedindo por algo, você pode ter certeza que Deus não vai dar só aquilo que você quer. Ele dá o completo. Ele te dá completo. Ele não só te dá, quando você tem um coração sincero, como ele também te dá a libertação e te conduz à salvação. Foi isso que Deus fez na minha vida. E sempre envia pessoas, né? Sempre envia pessoas. Sempre envia pessoas para falar assim, ei, eu vou te tirar. Ei, eu te amo. Você é importante. Eu lembro que uma vez eu estava de carro, eu estava bem louco mesmo. Eu tinha aí ainda uns 4, 5 pinos de cocaína no bolso, estava com o carro. E eu peguei uma estrada de chão e fui nela. E eu passei, tinha um rapaz com o carro parado. Eu parei o carro, voltei, né? E falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, eu não sei, eu acho que acabou a gasolina. Eu falei, ó, entra no carro, vamos buscar gasolina. Nós ele foi conversando comigo, peguei uma gasolina, voltemos. Quando ele chegou para ele colocar gasolina no carro dele, ele não colocou gasolina no carro dele. Ele foi e deu partida no carro dele, e o carro dele pegou. Aí eu fiquei assim, sabe, estagnado. E ele falou assim, jovem, eu estava indo para um congresso e Deus mandou eu parar o carro. Oh, aleluia. E ali eu fiquei assim olhando para ele, né, todo tremo. E ele falou assim, não foi gasolina, é porque Deus falou que eu ia contigo para tu não morrer. Ah, varão, ele falou assim, volta para casa, porque Deus tem uma obra na tua vida. Varão, aquilo me impactou de uma tamanha forma, porque ele foi comigo no carro, conversando, sabe? Uhum. Não me julgando, porque ele viu que eu estava drogado, ele viu que o meu estado, mas ele olhou para mim, ele começou a falar de Jesus, simplesmente, tipo, conversando e me entendendo, parecia que era o próprio Jesus que estava ali. Eu comparo ali como a samaritana. Sim. Jesus começa um diálogo com ela e ela consegue trazer um monte de gente da cidade para ver Jesus. E o que eu estou fazendo hoje? O que eu faço hoje? Eu trago pessoas para Jesus. É Jesus. E ele falou assim, ó, uma coisa que ele falou que me marcou, ele falou assim, ó, muitos não conseguem enxergar o que eu vejo em você. E aquela palavra, irmão, até hoje está comigo. Até hoje ela queima dentro do meu coração.
tem gente que menospreza. Quem somos nós para menosprezar alguém por causa que é prostituta, por causa que usa droga, porque está na vida do lesbianismo, porque está na vida de todo tipo de erro? Aquele rapaz, ele pregou para mim Jesus. E você foi liberto. Estou aqui hoje. E assim, eu conto, eu vejo aquela cena novamente, sabe? O carro do nada, parado, um carro simples, golzinho quadrado, simples. Mas quem estava ali dentro, estava cheio da presença. O que eu quero dizer, irmão, aonde nós temos que estar cheio da presença de Deus. Porque Deus, Ele quer usar, porque Deus, Ele quer falar. Ele vai dizer, Jeremias, abre a tua boca, porque não é tu que fala, sou eu. É verdade. E você falou de Jeremias, agora me veio uma palavra, né? Porque quando esse rapaz, esse irmão, né, nesse momento teve encontro com você, o que ele te disse? Que ele via algo em você. E quando Deus disse para Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então a Bíblia vai relatar que os escolhidos de Deus, Deus já sabe quem é. A Bíblia fala que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus já sabe qual que vão ser as pessoas salvas. Quais são as pessoas que vão ser fiel a Ele até o fim. Quais são as pessoas que vão se manter na posição de servo, na posição de pastor, de missionário, na posição de diácono, presbítero, de obreiro, de obreira, de irmã de ciclo de oração, de regente. Então Deus, Ele sabe, e Ele deu essa posição a cada um de nós, irmão. Porque quando Deus chamou eu, chamou você, chamou os irmãos que estão ouvindo, né? Os irmãos que estão ouvindo, quando Deus chamou cada um de nós, Ele nos deu uma posição de autoridade na terra. Verdade. Porque Jesus disse o que para os discípulos? Eis que vos dou autoridade. Então Deus, Ele nos deu autoridade, Jesus nos deu autoridade, e nós temos essa posição de autoridade. Agora, uma coisa que me chama a atenção na carta de Judas, que nós vemos que a terça parte dos anjos rejeitou a posição de autoridade deles e persistiram em rebelião. Então, o chama muita atenção, irmão, que muitas pessoas estão assim hoje. Deus tem um chamado na vida deles, um chamado na vida de uma irmã. Deus já falou para essa irmã que Deus tem um chamado na vida dela. Deus já falou para esse irmão que Deus tem uma obra na vida dele. E as pessoas estão rejeitando a posição que Deus está dando para eles. E eles estão seguindo o mesmo erro da terça parte dos anjos, que são os anjos caídos. Eles estão persistindo em rebelião quando eles recusam o chamado de Deus. E quando a gente recusa o chamado de Deus, é dolorido, irmão. Deus põe num leito, Deus permite acidente, Deus permite bala perdida, Deus permite câncer, enfermidade, para a pessoa entender que Deus tem um chamado na vida dela. Esses dias eu estava, como eu trabalho de Uber, né? Eu estava numa corrida e um rapaz ateu. Comecei a falar da Bíblia para ele, e ele ouvia com atenção. Depois ele me virou e me disse que ele não acredita na Bíblia, não acredita em Deus. Aí eu peguei e comecei a falar para ele, tá bom, mas deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa Deus disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu peguei e disse para ele, e Salomão também disse que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aí eu peguei e disse para ele, você acha que esse momento, essa corrida, esse dia, essa hora, esse minuto, foi em vão? Você já viu alguns milagres? Eu falei para ele, você já viu algo no YouTube, testemunho de pessoas? Sim. Agora eu te pergunto, por que quando você está em apuro, eu falei para ele, porque quando você ou qualquer pessoa que não crê em Deus está em apuro, grita o nome de Deus? Verdade.
Porque quando vai bater o carro, Meu Deus. meu Deus, Verdade. eu perguntei para ele, agora responde uma coisa para mim. Quando você vai para acontecer um acidente, qual que é o nome que sai da boca? Ele disse, Deus. Eu falei, então você crê que tem um Deus. Ele me disse assim, não, mas eu estou falando isso segundo a tua fé. Eu falei, não, você acabou de confessar com a tua boca que tem um Deus acima do céu. Verdade. Eles até confessam Deus. Você entendeu? Ele não teve justificativa. Porque simplesmente, através dessas perguntas, entendeu? Ele acabou confessando que tem um Deus no céu. O que falta para ele é o que está faltando para muitas pessoas hoje, que é visão. Visão. Esse negócio de visão é sério. A visão. Tem muita gente que está igualmente Eli, né? Igual Eli. Foi escolhido para fazer, para formar. E não tem a visão. E já se perdeu na visão. Mas o que eu gosto é que vai dizer assim a palavra. E Samuel crescia na presença de Deus. E nenhuma de todas as suas palavras caiu por terra. É verdade. Então a gente tem que perceber que as nossas palavras, ela tem que ser de edificação. É verdade. Porque quem veio para apontar foi o inimigo. Acusador é Satanás. O que eu repito, que a Bíblia também dá respaldo e fala para mim e para você que nós estamos certos nisso, é: eu amo o pecador, mas eu não aceito o pecado. Eu vou melhorar. Eu amo o traficante, eu não gosto do tráfico. Eu amo a prostituta, eu não gosto da prostituição. E a gente tem que entender isso. Porque a gente entendendo isso, a gente começa a olhar para a alma e não para a prática. Hoje, isso acontece dentro dos templos religiosos. As pessoas olham para as pessoas e conseguem ver só o ruim. Não consegue ver a qualidade. Exatamente. Por quê? Porque ele está como apontador. Ele está como inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele a todo tempo, ele está querendo o quê? Que você desista, que você saia, que você abandona, que você larga e deixa. É como essas pessoas, eles estão numa posição de acusador. De acusador. E não é essa posição. Porque Jesus disse assim, ó: antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Então, em vez de nós ficar se queixando da maneira que o irmão está servindo a Deus, a gente tem que fazer como Abacuque, deixa a queixa de lado e vai buscar a resposta de Deus, para que a resposta venha dizer como que a gente deve orientar nosso irmão, nossa irmã, na presença de Deus. Verdade. E não ficar apontando da maneira que ela está servindo a Deus, mas buscar a resposta em Deus, para que Deus ele possa, através da revelação do céu, trazer um avivamento sobre a vida dessa pessoa. Verdade. Lembrando nisso, teve um fato que aconteceu contigo, né? Que aconteceu que uma moça viu, uma irmã viu você, acho que foi no Atacadão. Isso, foi no mercado. E em vez dela fazer a vontade de Deus, de chegar em você e falar uma palavra de Deus para você, ao contrário, né? Ela já foi... Na verdade, irmão, como eu digo, né? Que muitas pessoas... Só um momento. Esse ponto, que eu quero frisar muito nisso. Uhum. É que a pessoa pensa que só porque a pessoa é cristão, ela é Cristo. Cristo não errou. Nós estamos nos condicionando para morar no céu. Sim. Não é isso? E o próprio Somos Jesus... falhos e pecadores. A Bíblia diz assim, não persista, mas reconheça o seu erro. Seu erro. Então, assim, confessar e reconhecer e não pecar. Não retornar ao erro. Uhum. E eu vejo, você vai contar agorinha, mas eu vejo o grande problema de hoje é isso. É o filho, é o irmão do filho pródigo que está dentro da igreja. O pai já aceitou, mas ele não consegue ficar junto. Mas o irmão não consegue aceitar. Conta aí para nós esse caso que aconteceu. Esse caso, né?
eu estava num dia um pouco estressante, porque como a gente é servo de Deus, né? A gente anda no Espírito, mas nem todo o tempo a gente está no Espírito, devido ao trabalho, o trânsito estressante. E eu fui embarcar uma passageira ali no Atacadão, né? E a pessoa, tinha um rapaz com um carro atrás, que ele não pôde esperar 30 segundos para a moça entrar no carro, ficou nervoso, estava buzinando, e começou a xingar. Aí eu me alterei com ele, e acabei retrocando as palavras dele, né? Ali eu fiquei muito mal pelo que aconteceu, né? E desembarquei a moça no endereço e fui para casa, entrei no quarto, pedi perdão para Deus, porque, como eu disse, a gente é falho, a gente não é perfeito. O apóstolo Pedro disse que um dia nós seremos igreja perfeita, quando nós formos transladados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Corpo de glória. Isso, e vai ser isso nos ares. Então nós estamos sujeitos. Mas é como eu disse, Deus conhece a sinceridade. Deus sabe quando a gente é sincero e a gente errou e a gente está com sinceridade diante de Deus. E essa pessoa, ela viu, né, o fato acontecer, e segundo ela é missionária, né? Eu tenho costume de dizer que uma pessoa que tem uma posição, ela tem que ser conhecedora. Se ela tem uma posição de missionária, ela tem que conhecer para poder ensinar, para fazer a missão. E, de fato, ela viu o acontecido e ela foi direto na casa do pastor para contar para o pastor o que havia acontecido. Então, eu cheguei na igreja, confessei para o pastor. Só que o pastor não quis me dizer quem era a pessoa. E, de fato, não era da igreja que a gente estava. Mas o mundo é bem pequeno, né? Oi? O mundo é bem pequeno, né? O mundo é bem pequeno, bem pequeno. Mas eu falei, pastor, eu posso ter errado. Mas essa mulher, essa irmã, que foi e contou para você o fato, ela errou 2 vezes. Eu pequei uma, mas ela pecou 2. E o pastor me perguntou, mas por quê, irmão? Eu falei, primeiro, que se ela fosse conhecedora da palavra, ela ia entender quando Jesus disse, se você vê o teu irmão errar, chama ele no particular, repreenda ele, fala com ele, e se ele ouvir, você ganhou ele novamente. Se ele não ouvir, vai e chama 2 testemunhas. Agora, ela não veio me repreender, mas foi direto contar para você. E aí ele falou assim, é verdade. Então, tem pessoas que parece que é enviada pelo maligno. Pelo maligno, porque o diabo ele conhece a Bíblia. Assim como Jesus usou a palavra para se defender, o diabo também usou a palavra para atacar. Verdade. Você entendeu? E a Bíblia diz no livro de Judas, lá na carta de Judas, que Judas ele pede para nós lutar firmemente, poderosamente, pela fé que nós recebemos, de uma vez por todas, porque a fé não é uma coisa que se compra na esquina. A fé é algo que Deus nos deu a cada um, a cada morador da terra. Só que tem muitas pessoas que estão deixando o diabo levar a fé embora. E quando Judas ele disse para nós lutarmos pela fé que nós recebemos, é porque tem muitos falsos cristãos camuflados, entendeu? Usados pelo diabo dentro das igrejas. Hoje nós estamos vivenciando muitas igrejas que estão, de qualquer maneira, estão pregando um evangelho light. Vamos dizer, no português correto, um evangelho maldito. Maldito. Verdade. Porque Paulo diz que qualquer outra palavra que for pronunciada a não ser o que está escrito, seja anátema, maldito. Maldito. Agora, ensina a porta larga, é maldição. Quantas pessoas estão recebendo maldição para a vida? Você entendeu, meu irmão? Preocupado com igreja cheia, então? Estão preocupados com igreja cheia. Caixa bem... E você pode ter certeza que todas as pessoas que vão para uma igreja que está amarrotada de gente, é a igreja que está mais em falha com Deus.
Porque quando vai um homem de Deus que prega o verdadeiro evangelho lá, eles querem matar. Eu vou te falar mais uma coisa. Sabe por que as igrejas estão do jeito que está hoje? Quero que você, meu irmão, minha irmã, que você está ouvindo essa mensagem. Isso aqui não é algo que eu estou falando de mim mesmo, não. É algo da parte de Deus. Sabe por que as igrejas estão do jeito que estão hoje? Porque quando Deus levantou profeta, pregador da verdade, para pregar a verdade, sabe o que os líderes fez? Jogou para fora. Recusou. Eles achando que jogou o irmão para fora, o pregador para fora. Esse daí eu não chamo mais para pregar. Na minha igreja ele não prega mais. Ah, é? Na minha igreja? É. Meu Deus. Você entendeu? Mas eles estão jogando não o pregador, mas aquele que está na vida do pregador para fora. É por isso... Recusou a palavra, recusou Deus. É por isso que as igrejas estão todas, quase todas, caídas. Uma inércia espiritual. Eu vou dizer com clareza, meu irmão. Tem muita liderança por aí que já perdeu a presença faz tempo. Está que nem Eli, totalmente cego. Tem muita liderança que está achando que Deus é com ele, que nem Saul achou quando foi para a guerra. Mas morreu na guerra. Finéias estava com a presença. Você entendeu? Levou a presença, mas a arca foi roubada. O problema é que as pessoas estão seguindo doutrina de demônio. Nesses últimos dias, muitas pessoas estão seguindo doutrina de demônio. Porque uma igreja que prega a verdade e a pessoa não endurece o coração para Deus, ela recebe. E a verdade liberta. A verdade liberta. Nós estamos falando do quê? De libertação. Verdade. A verdade liberta. Só que quando uma pessoa chega numa igreja que prega a verdade, que fala que a pessoa tem que deixar a vaidade, a pessoa tem que deixar o pecado, a pessoa tem que deixar a imoralidade, a pessoa tem que deixar o adultério, a mentira, a pessoa tem que deixar a mentira. Meu Deus. Eu estava vindo hoje do Rio de Janeiro, dentro do ônibus, e dentro do ônibus Deus falou comigo a respeito da vaidade. Mulheres que estão presas no esmalte, está presa no batom, na maquiagem, está presa na maquiagem, está presa na joia. Não, mas sabe o que me chama a atenção, irmão Esdras? Aí o Senhor me trouxe uma mensagem em cima disso. Aquela mensagem que, acho que é em Apocalipse, que fala, mulher que se diz profetiza. Quando a palavra diz profetiza, é a mesma coisa de profeta. E profeta significa mensageiro de Deus. Mensageiro de Agora, Deus. tem tantas mulheres que se diz profetiza, mensageira de Deus, mas está presa no pecado, irmão. Como que pode habitar Deus e o pecado ao mesmo tempo? Eu tenho 36 anos. Mas eu lendo a Bíblia, eu não consigo entender, irmão, de verdade, esse negócio de usos e costumes. Tem usos e costumes, todo lugar tem usos e costumes. Se tu for lá no Paraguai, tem usos e costumes dele. Sim. Se tu for, vamos falar do Brasil, se eu for no Nordeste, lá tem usos e costumes do Nordeste. Uhum. Mas Deus é um só. Sabe o que eu vejo, o que aconteceu decorrente da desfragmentação do Evangelho? Eles pegaram usos e costumes, colocaram a sã doutrina dentro e jogaram fora. É isso que aconteceu. Na verdade, porque há 40, 50 anos atrás, eu tenho pastores que eu conheço que nem televisão tinha dentro de casa. Pregava contra isso. Pregava contra... mulher, ela tem que se cobrir sua vergonha. Hoje, em vários lugares aonde eu vou pregar, do altar, eu vejo a toalhinha que era para estar enxugando lágrima, porque na presença de Deus é para a gente se derramar. Eu vejo cobrindo vergonhas, aonde a mulher não tem nem a postura de se cobrir. Não tem, e isso daí é um caso sério. Por quê? Porque ela provoca sensualidade. E faz os irmãos pecar. Aí ela vai dizer assim, mas eu não tenho nada com isso. Não tem nada agora. Mas só que eu vou falar uma coisa. E a gente vai trazer um estudo sobre isso, sobre a sã doutrina, como convém às mulheres que faz profissão da palavra de Deus, como ela anda. Vai dentro de um terreiro,
Eu já tive, eu já fui dentro de um terreiro. E eu sei como é que quando você chega lá, tem esmalte, tem brinco, tem maquiagem, e a entidade, o guia, como ele chama, só baixa se tiver toda adornada. Aí eu vou te falar, aonde que o negócio está lá no centro de macumba, nesses lugares está desse jeito, eu quero trazer isso para dentro da casa do Senhor. Agora, tipo assim, meu irmão, quero deixar claro aqui para os irmãos. Tem que lembrar, tem que se libertação. libertar. Eu quero deixar claro aqui para os irmãos que os usos e costumes condena. Condena. Porque o evangelho que está sendo pregado hoje não é o evangelho que liberta. É o evangelho de usos e costumes. Eles colocaram os usos e costumes em cima do evangelho verdadeiro. Para dizer, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Rapaz, isso aí não tem nada a ver. Esse aqui é uso é desse jeito. Agora, mesmo. quando Deus nos formou do pó da terra, Deus nos fez já com os usos e costumes? Não. Deus nos fez com a maquiagem? Não. Então Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Verdade. E eu tenho um ponto de vista em cima disso, irmão, que qualquer pessoa que não aceita da forma que Deus fez, ela não aceita como Deus é, como Deus fez ela. E essa pessoa em si, ela já se fez anticristo. Porque quando Deus diz lá em Gênesis, façamos do homem nossa imagem e semelhança, nós somos a imagem do Pai, nós somos a imagem do Filho, e nós somos a imagem do Espírito Santo. O diabo, ele vem desde o princípio extorcendo a imagem e semelhança de Deus. Verdade. Através do quê? Da vaidade. Você vê essas pessoas que se transformam, que começam a partir a língua, começam a colocar uns negócios, piercing, tatuagem, realmente se desfigurar, e você vê que a imagem ela vai se distorcendo para o mal. Distorcendo. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, falou assim, olha, isso aí é uso e costume mesmo. Se Deus fez o esmalte foi para nós usar, se Deus fez a maquiagem foi para nós usar. Eu falei assim, Deus criou o mal e tu quer ele para tua vida? Porque a Bíblia diz que Deus criou o mal. Deus não fez a maquiagem, Deus não fez o esmalte, Deus não fez o batom, Deus não fez o bezerro de ouro no deserto. Não. Foram todas coisas feitas pela mão do homem. Mas Paulo, ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Um cristão verdadeiro, ele vai entender que essas coisas não convêm. Nós temos que ser um povo diferente, porque eu vejo na palavra de Deus que Jezebel usava muita maquiagem, é muito pregada sobre Jezebel. Mas a verdadeira característica de Jezebel, a característica dela, o caráter dela, era de matar a profeta. Perseguir e matar profeta. Agora, entenda uma coisa, lá em Apocalipse quando fala espírito de Jezebel, não se refere só a maquiagem. Não. Porque antes de Jezebel já existia maquiagem lá no Egito. Sim. Lá no Egito existia maquiagem. E o povo hebreu, você pode ver na Bíblia que a colônia que eles ficavam, as tendas, as casinhas que eles moravam, ficava afastada do Egito. Ela não, como chama a cidade lá? Nossa, agora falha a memória. Tá na ponta da língua e não sai, irmão. Eles moravam numa cidade afastada do Egito. E quando amanheciam os soldados, os egípcios iam lá, buscavam eles para levar eles para trabalhar como escravos. E na saída do Egito, Deus falou: não trazei costume do Egito. Agora, uma coisa que me chama a atenção, porque o Velho Testamento, ele testifica com o Novo Testamento. Sim. Nós vemos que o Deus, ele começou a se manifestar, o espírito da morte passou no Egito, mas não passou no povo hebreu. No povo hebreu que estava afastado do Egito. Ali as tendas deles, as casinhas deles eram um pouco afastadas do Egito. E o que chama a atenção é que eles não conseguiam aclamar no Egito. Porque eles tinham que trabalhar, eles apanhavam. Mas quando eles saíam do Egito para a casinha deles, afastada do Egito, entendeu? Eles clamavam a Deus.
Alguns murmuravam, mas tinha aqueles que era remanescente, que clamava a Deus. E quando o espírito da morte passou só no Egito, mas não passou onde ele estava. Até passou, mas tinha o sangue do Cordeiro, era um povo separado. Agora, o que chama atenção, por que Jesus se retirava de Jerusalém para orar no monte? E o monte não era dentro de Jerusalém, era fora. Então, irmão, o que chama atenção é que o pecado está centrado na onde está a multidão. O pecado está centrado na onde está a multidão. As pessoas estão no meio da multidão. E as pessoas começam a observar, você pode prestar bem atenção, nossos filhos desde pequeno, convivem no meio das pessoas do Egito. E começa a achar que é normal viver como eles vivem. Agora, Jesus... Falta de ensinamento. Muita falta de ensinamento. Muita falta de ensinamento. Verdade. Agora, Jesus se retirava para orar no monte por quê? Porque era um lugar onde não tinha pecado. Eu estava indo para o Rio de Janeiro ontem, de manhã, e eu vi aquelas montanhas, irmão. Limpa, não tinha uma casinha. E eu pensava comigo, que lugar maravilhoso para buscar Deus, distante do pecado, distante da imoralidade. E por um momento passou no meu coração ali que um lugar daquele, 5 minutos de oração, Deus se manifesta. Porque tem certos pontos da terra que o pecado não cheira mal na narina de Deus. Mas você pode ver que na onde tem uma multidão tem pecado. Então Jesus ele ia para a cidade para fazer as obras, para anunciar a palavra. Mas quando ele precisava orar, ele se retirava de onde estava o pecado. Você entendeu? Então, na nossa vida é da mesma forma. A gente tem que se retirar para a presença. A presença de Deus. Ezequiel, o livro de Ezequiel, a Bíblia vai dizer, se não me engano, Ezequiel 8, quando Deus mostrou a imoralidade dentro do templo, os pecados, as coisas que estavam em oculta para Ezequiel. A glória de Deus saiu de Jerusalém, do templo, dentro da cidade de Jerusalém, e saltou para o monte, para uma montanha. E ali ficou. E você pensa que ficou pouco ali, irmãos? Vocês pensam que ficou pouco ali, irmãos? Não ficou. Quando a glória de Deus se retirou do templo e saltou para o monte, a glória de Deus só retornou para o templo depois de 70 anos de cativeiro. E depois que o povo voltou do exílio da Babilônia, depois de 70 anos, depois que eles restauraram o templo, restauraram a lei, restauraram a cidade, abandonaram as mulheres que eles casaram da Babilônia, mandaram embora o pecado. Aí a glória de Deus voltou no templo. Eita glória. Então, irmão, para Deus voltar na nossa vida, para a glória de Deus se manifestar na nossa vida, a gente tem que mandar embora as mulheres da Babilônia. No sentido assim, o pecado. Mandar embora. Nós temos que se divorciar da imoralidade, sim, da vaidade. Pessoas que estão... nós cristãos, nós somos o quê? Noiva de Cristo. Mas somos noiva de Cristo, mas nós temos um amante. Mas qual que é o amante? O pecado. O pecado. Nós somos noiva de Cristo, mas nós temos amante. Lembra de Oséias? Vai lá. Pega ela de volta. Oséias, casa lá com a prostituta, porque eu vou dar um exemplo para você de como meu povo está. Meu Deus. Forte. Meu povo, ao mesmo tempo que está comigo, está com a idolatria. Ao mesmo tempo que quer ser meu servo, quer ser amante da maquiagem, do salto alto, do batom, do brinco, da tinta de cabelo. O varão quer ser amante da bermuda, da camiseta cavada, quer ser amante de time, quer ir pregar mais apertada do que tudo, quer ir pregar numa lascívia, né? Mostrando os físicos. É só misericórdia, irmão. Então nós temos que mandar embora tudo isso da nossa vida. Tem que tirar.
Amém? E aí, Senhor, eu não quero mais não. Não dá não, essa mulher não dá não. Disseste bem. Fazeis isto comigo todos os dias, e todos os dias vos perdoo. É, irmão, é sério. Forte, irmão. É Forte. sério, porque o tempo que nós estamos vivendo, o Deus ainda é o mesmo. É o mesmo. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo de José, João, né? De Lucas, de Marcos, de Pedro, de João. E eu vejo que nós estamos vivendo o último dia da igreja na terra, porque eles não ligam mais para isso. E isso está crescendo de uma forma estarrecedora. Por quê? Não precisa de mais isso aí. Aí eu me pergunto, como que não precisa se Deus ainda é o mesmo? Um pastor que eu conheci, ele já deve estar com uns 50. Já, uns 50 para mais. Na igreja ao qual ele era pastor, ele ficava com... Ele relata que ele ficava com a trena medindo o salto. Passou de 5, ele ficava com a maquita e cortava o salto das mulheres. Ele falava isso. Hoje, varão, se tu vê como é que tá, aonde ele pregava contra tudo isso, mulheres não usavam calça, mulheres não usavam brinco, não usavam maquiagem, não usavam batom. Hoje, se tu vê a casa dele, as filhas dele, você fica assim, falou assim, mas o que aconteceu? A minha pergunta é, o que aconteceu com esse homem? O porquê que ele pregou tanto a Cristo e hoje não tem mais nada a ver? Que Cristo é esse que as pessoas se esquecem muito rápido? Sabe por quê? Porque hoje não se prega mais contra o pecado. Hoje não prega mais arrependimento. Hoje prega cultos coach, cultos de alta ajuda, cultos aonde vai favorecer a barriga, o ventre. E isso daí é uma vergonha para essas lideranças. É um culto que é onde agrada as pessoas. Sim, fala aquilo que as pessoas querem. Porque o dinheiro tem que entrar. Agora eu quero deixar claro uma coisa aqui para os ouvintes, para nós, que muitas igrejas, a glória de Deus já saltou. A igreja que ainda tem batismo com o Espírito Santo, a igreja que ainda tem união entre os irmãos, a igreja que ainda tem a presença de Deus, é a igreja que santifica. Santifica corpo, santifica alma e santifica espírito. Verdade. Agora, igreja que não tem mais a presença de Deus, é porque a glória de Deus se saltou do monte. Saltou para o monte. Então, nós vemos debaixo dessa palavra, nos livros, quem lê a Bíblia, irmão, entende. Quem lê, entende. Nós vemos debaixo dessa palavra que a glória de Deus se afastou da onde estava acontecendo todo o pecado. E Deus já tinha levantado o profeta Jeremias para pregoar em Judá e Jerusalém. Mas quem deu ouvido? Verdade. Aí Deus permitiu o quê? O rei da Babilônia vem destruir. Por que muitas igrejas estão caídas? Por que o diabo, ele entra na igreja e ele não sai? Porque o pecado já está lá dentro. Entendeu? Então, isso sirva de alerta para cada um de nós, irmão. Para nós buscar mais a presença de Deus, parar de se queixar, parar de olhar para a vida das pessoas. E vamos se santificar mais a Deus. Vamos deixar a vaidade, vamos deixar aquilo que é pecado. Deus, ele tem uma glória tão esplendora para se manifestar na nossa vida, um avivamento, algo tremendo, irmão. Quando a gente dobra o nosso joelho, a gente busca a Deus de todo o coração, de toda a sinceridade. Quando nós abrimos bem a nossa boca para glorificar a Deus, o Espírito de Deus faz questão de descer e nos batizar com fogo. É o que está faltando nos nossos dias, irmão. As pessoas são acanhadas para fazer as coisas para Deus, mas quando está no mundo, dança funk, vai no show do artista, grita até ficar rouco. Ou até perder a voz, né? Ou até perder a voz, aí não chega na igreja, não consegue dar um glória a Deus, não consegue dar um aleluia, tem vergonha. E
E tem igrejas que eu já fui. Eu não nego, sou pentecostal mesmo. Se você der um glória a Deus alto, todo mundo olha para você. e olha com a cara feia. Mas na época que tá aí no mundo gritando para time, não tá nem ligando se tá dentro de hospital, ou tá, se faz um gol, o cara dá um grito. E se você chegar no hospital e der um glória a Deus, todo mundo vai te olhar com cara feia e olhar se não falar para você calar a boca. Eu acho isso aí muito triste, a gente olhar para isso. Eu achei o versículo aqui, para concluir, meus irmãos. Ezequiel 10:18. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins, enquanto observava os querubins entraram e as asas se ergueram do chão e as rodas foram com eles. Pararam à entrada da porta oriental do templo e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram o mesmo que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio de Quebar. Amém? Então, irmão, a glória de Deus se afastou do templo. Hoje é o que nós estamos vendo. A glória de Deus está se afastando dos templos. E aqui a gente já vai encerrando. Vamos encerrar. Agradecer aqui nosso a Deus, irmão Esdra pela presença. Irmão, deixa aí um recado para as pessoas que estão vivendo ali o que a gente já passou, né? Que ainda tem muitos ainda para ser liberto. Deixa um recado aí. Fale aí com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Uma mensagem para as pessoas. Não somente aqui estão no crack, na maconha, na cocaína, mas que estão no adultério, que estão na mentira. Porque não tem pecadinho, não tem pecadão, tudo é pecado. Por Deus, tudo é pecado. Aqueles que estão achando que a vida não tem mais sentido. Eu quero deixar aqui para você, meu irmão, minha irmã, você que tem um familiar, nunca desista de pedir para Deus. Não desista de pedir para Deus tirar você dessa situação. Se você que está me ouvindo tem um vício, não consegue ser liberto, não cesse de pedir para Deus, porque a libertação de Deus chega no momento certo. Hoje você está aí no vício, você está aí no pecado, mas eu creio que se você pedir para Deus, a Bíblia diz que todo aquele que pede recebe, mas não no seu tempo, é no tempo de Deus, porque Deus ele testa a nossa fé, Deus ele testa a nossa perseverança. E quando Deus responde, você pode ter certeza que quando Deus te responder, você vai glorificar muito o nome dele. Amém? Amém. Vamos estar orando. Você que está aí nos ouvindo, nós vamos fazer uma oração para que Deus ele venha fazer a libertação, né? Para que você venha ser liberto dessa enfermidade, ser liberto desse mal, que tem gente que tem um mal de mentir demais. Isso. E aí isso daí é um demônio. Com certeza. É um demônio. É o pai da mentira, é Satanás, né? E para continuar a história, continua mentindo. A gente vai estar orando, eu creio, em nome de Jesus, que você que está aí ouvindo vai ser liberto em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor. Em nome do Deus Senhor querido, Jesus em nome Cristo, de Jesus, meu Deus, Pai. Rogamos e Pai oramos, amado, vai meu de Pai. encontro, Pai amado, a Aleluia, necessidade, Jesus, Pai amado, de quem está nos ouvindo, Pai, Senhor. Canal, Pai amado, aonde chegar, Pai amado, palavra, Senhor Jesus, Pai, esta palavra, Senhor. Liberta esta Que ela pessoa, chega meu com Pai. libertação, meu Pai. Que ela Liberta chega ela, com Pai, do vício, da transformação, vaidade, Senhor. da prostituição, Não, Pai do amado, por adultério. mim, Senhor, mas sim pelo Liberta em Teu nome do grande e Senhor poderoso Jesus. nome, Senhor. O seu nome Porque, seja Deus querido, o Teu grandemente nome glorificado. liberta, Pai amado, Que essa cativo, pessoa possa oprimido, perseverar, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, Persistir liberta, Senhor em nome do Jesus, da Senhor mentira, Jesus. do adultério, Senhor, da meu Deus, fornicação, vai da ajudando, lascívia, Pai, Pai cada amado, pessoa de tudo aquilo, Pai na tua amado, que não necessidade, faz, Pai, Senhor. parte de Ti, Porque Senhor. nós cremos, Em nome Pai, de Jesus, o Pai, Senhor vai de pode dar encontro, vitória a Pai. cada um, Em Senhor. nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Deus.